Começando mais um Conexão Poder. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de você que está acompanhando aí a nossa programação pelo canal do YouTube do Conexão Poder e também pelo nosso Instagram do Repórter MT. Hoje estamos recebendo a secretária municipal de saúde, Lúcia Helena Barbosa, ao lado da nossa colega jornalista Ana aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite. Agora estamos ao vivo, mas o programa fica aí no nosso canal 24 horas. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço essa oportunidade e seja sempre muito bem-vinda, secretária. Eu também sou grata pela oportunidade de vir aqui dar um pouco mais de informação através de vocês. Secretária, vamos lá. Primeira pergunta, avaliação que você faz desses primeiros dias frente à Secretaria Municipal de Saúde. Deu para avançar muita coisa ou ainda tem muita dificuldade para esse avanço? Então, foram dias de muitos desafios, dos mais diversos, dos mais inesperados. Avançamos em algumas coisas e tem muita coisa para fazer ainda. Como né? quais avanços, por exemplo? Por exemplo, tomamos pé da situação real do que era a saúde, a prefeitura como um todo, né? Não só a saúde, né? Você só consegue fazer um tratamento adequado quando você tem um diagnóstico correto. E esse diagnóstico, até isso, foi uma coisa desafiadora, porque muitas informações foram chegando a nós devagar. Quando nós assumimos, para ter um exemplo, nós imaginávamos que o endividamento da saúde era 1 e ele era quase 3 vezes mais do que isso. O grau de comprometimento, de credibilidade da Secretaria Municipal de Saúde e da empresa cuiabana junto aos fornecedores de insumos e de serviços também muito comprometido. Então, esses são os maiores desafios que a gente tem que enfrentar e suplantar isso não tem sido uma coisa fácil. E, secretária, a senhora tendo atuado no Conselho Regional de Medicina, né, tendo essa sensibilidade em relação aos profissionais da saúde, isso auxiliou de alguma forma nessa visão para a saúde pública de Cuiabá? Sem dúvida, não só por ter atuado no CRM, né, onde eu fiquei por 20 anos, mas principalmente por ter sido servidora municipal por 28 anos. Eu só estive fora do município durante a gestão de Emanuel Pinheiro. Quando ele entrou, eu me aposentei. Mas ter atuado na gestão municipal, em todas as esferas, tanto na ponta quanto na gestão em alguns momentos, foi de muita valia, sim, porque você consegue enxergar as coisas como elas são por diversos ângulos diferentes. Isso é muito bom. Mas, de forma alguma, eu poderia imaginar o que iria encontrar. O grau de desorganização do sistema de saúde como um todo, desde agendamento de consulta de forma completamente, né, sem ordem, até as filas de cirurgias, até a visão que você tem que ter macro de aquisição de medicamentos, não só da rede de ponta, né, da atenção básica, quanto à esfera hospitalar, isso completamente desorganizado, os sistemas não conversam entre si, isso gera uma dificuldade grande de você planejar qualquer coisa. E eu sempre falei isso durante a campanha e vou continuar dizendo que planejar e prevenir é mais barato que qualquer outra coisa. E esse tem sido mais um dos desafios, planejar em cima de coisas verdadeiras, reais. Quando você não tem um sistema que te mostra o que está acontecendo realmente, fica difícil você fazer planejamento. Não há dinheiro que baste. Se não tem planejamento, não tem como, até porque em diversos momentos aconteceu conosco a necessidade de quitar dívidas que não são nossas para que pudéssemos receber insumos, medicamentos e serviços de fornecedores que precisávamos para que a gestão funcionasse, mas só poderíamos fazer esse recebimento se quitássemos alguma dívida passada. Isso é muito difícil também. Isso está normalizado ou ainda estão acontecendo esses diálogos, esses ajustes? Até hoje ainda acontecem, mas assim, como a gente está priorizando esses pagamentos passados para aqueles fornecedores que continuam prestando serviço à secretaria, esses fornecedores já perceberam como é a tônica da atual gestão. Então, obviamente, que a pessoa que prestou um serviço, que tem uma dívida de 2 milhões, 3 milhões junto à secretaria, essa pessoa precisa desse capital. Não tem empresa que aguente, sem capital de giro, um valor de um passivo desse tamanho. Então, a gente acabou tendo que fazer alguns pagamentos de despesas passadas, que não são nossas. Mas a maior quantidade de volume de pagamentos ainda é da nossa gestão.
E é devagarzinho que a gente vai mostrando a que viemos e de que forma a gente trabalha de maneira honesta e dentro das nossas possibilidades. A gente não tem que esconder nada para ninguém. Você falou que o sistema não conversa entre si. Como é que isso está sendo resolvido hoje para que não tenha novos problemas? Olha, assim, no final da gestão passada, houve uma licitação para um programa um sistema que gerenciasse toda a parte de informática da prefeitura, não só a Secretaria Municipal de Saúde. Esse sistema ele não funcionava bem anteriormente. E hoje nós temos uma pessoa à frente, que foi trazida pelo Abílio, que está tentando fazer esse sistema funcionar para nos atender naquilo que nós precisamos. Mas, vou dar um exemplo. O sistema que gerencia medicamentos no pronto-socorro antigo é um. O que gerencia a unidade básica de saúde é outro sistema. O que gerencia o CDMIC, que é o local onde a gente armazena e onde recebe medicamento comprado, é outro sistema. E o que gerencia as UPAs é outro sistema, e eles não conversam entre si. De forma que o CDMIC, onde você armazena medicamento, ele não consegue enxergar em tempo real, o que seria o ideal, aquilo que está sendo consumido na UPA. Então, você está sempre correndo atrás de atualizar a informação e planejar a próxima aquisição. Isso é um exemplo simples do que está acontecendo em termos de não conversar. Da mesma forma, o prontuário eletrônico, que é uma coisa que a gente quer implementar, o prontuário único, que o paciente pode ter até no seu celular, não é uma coisa do outro mundo. Hoje, algumas cidades no Brasil já têm isso. A gente também está tentando fazer isso, mas é difícil você juntar informações de 3 sistemas que correm em paralelo, eles não conversam entre si. E então, tem um prazo para isso acontecer? Não? Ainda não temos, não, porque é muita informação, muita, vocês não têm ideia do volume de informação que é, de prontuário de paciente, você não pode escolher, né? Faz para um, faz para outro. Tem que ser alguma coisa que você consiga resgatar o banco de dados que você tem e inserir naquele programa que você vai fazer rodar. Então, eu tenho esperança que até o final do ano a gente consiga avançar, pelo menos em algumas partes. Por exemplo, na parte de medicamentos. Por exemplo, na parte de fila, que também é uma coisa muito complicada. A gente nunca consegue atualizar essa fila. Você falou em dívida. Enquanto está isso hoje? Ainda devendo ou já pago? As duas informações. Então, a gente ainda deve pouco mais de 200 milhões de reais. Tá? Não é de 2024, é de todo um passivo que vem lá de 2019, 2020, tem coisas muito antigas, até diante do período da intervenção. E hoje, na nossa gestão, no final de 2024, que a gente herdou alguma coisinha, em torno de 160, 180 milhões de reais. E já foram pagos mais ou menos uns 300 milhões de reais. É muito dinheiro. E isso está prejudicando o abastecimento de medicamentos, por exemplo, fornecimento de medicamentos hoje? Olha, o que mais prejudica o abastecimento de medicamentos não é falta de dinheiro, é falta de condições de receber esses medicamentos, por vários aspectos. Armazenamento. Não dá para a gente colocar muita coisa de uma vez só num único lugar. 2, você não tem uma noção real, como eu disse há pouco, do que está realmente precisando ou utilizando em cada lugar. Então, eu não sei o quanto a UPA de Leblon consome de soro fisiológico. Eu tenho uma ideia do meu passadinho de 4 meses. Ainda assim, com um viés enorme que foi a epidemia, das arboviroses. Então, é uma coisa estimada. A mesma coisa nos hospitais. A gente passou um período muito crítico, tivemos uma mutirão de ortopedia no HMC, tivemos as arboviroses afetando também as internações. Então, tudo que a gente planeja hoje é estimativa. Quando você fala de usar um banco de dados da gestão passada, aí é de todo inútil, porque não nos serve. Não é uma informação que você possa aproveitar de maneira fidedigna, é só estimativa. Como se estivesse começando do zero. Praticamente isso. E ainda falta medicamento hoje nos postos de saúde? Alguns medicamentos ainda faltam, mas você tinha falado, quando a gente estava conversando antes, de um exemplo que eu gosto muito de citar, que é a dipirona,
é um medicamento muito corriqueiro, muito utilizado, mas na maior parte do tempo a dipirona não faltou, faltou o comprimido. Dipirona na apresentação de gotas, sempre tivemos em estoque. Mas as pessoas, acho que elas não sabem e talvez não tenham orientação adequada. Eu acho que citam dipirona por ser algo comum, né? Um medicamento comum. Acho que acabam fazendo um exemplo, uma comparação com um medicamento simples que talvez poderia não estar faltando e está, né? Mas aí a cápsula porque e o comprimido e a gota. Falta o comprimido. O comprimido faltou em alguns momentos, mas gota nunca deixou de existir. E as pessoas, às vezes, acham que a gota é porque é para criança. Não é. Na verdade, 20 gotas da solução de dipirona que tem no mercado equivale a um comprimido de 500 miligramas. Então, não faltam dipirona Não. na saúde de Cuiabá. Só tem a apresentação comprimido, que às vezes falta, porque é o predileto das pessoas, né? Qual medicamento está faltando hoje? Tem alguns. Hidroclorotiazida, nesse final de semana que eu andei nos postos de saúde, não tinha. Alguns antibióticos também não tinham. Mas eu já soube que sábado chegou mais medicamento, então esse abastecimento ele vai falando. Eu não consigo entrar no sistema hoje da farmácia, por exemplo, e saber se aquilo que tem no CDMIC é a mesma coisa que eu tenho na rede pública, na ponta. Então, às vezes, falta aqui, mas aqui eu tenho, só falta levar daqui para lá. E eu preciso dessa informação aqui para mandar daqui para lá. E com essa falta de vincular essa informação, acaba sendo mais demorado. Isso, acaba fazendo um delay. Um delay na substituição bem desnecessário, ali. exatamente. Desnecessário. É a população que... Ou seja, o remédio, na maioria das vezes, ele existe. Está lá. Está armazenado. Só está faltando na ponta. Em função de não se saber o momento certo, a quantidade em que ele precisa dele. Exatamente. Doutora, a senhora é pediatra, e aí nós temos aí a obra do novo Centro Médico Infantil, no antigo pronto-socorro. Como está essa obra? Qual a perspectiva? Olha, a perspectiva da gente entregar essa reforma em 60 dias, mais ou menos, tá? A obra está bem adiantada. Nós já estamos licitando, que agora a gente licita as coisas, né? Não é indenizatório. Agora nós estamos licitando os equipamentos, o mobiliário necessário para isso daí, para equipá-lo e colocar para funcionar. Vai ser tudo novinho, vai ficar muito bonito. O que vai representar para a saúde da criança de Cuiabá? Então, nós teremos 7 consultórios de atendimento e atendimento de odontologia pediátrica também, tá? Nas 24 horas. Nós teremos 10 leitos de retaguarda de sala vermelha, que é como se fosse uma UTI, né? Teremos 8 leitos de sala amarela, como se fosse uma semi-intensiva. E mais 18 leitos de coisas rápidas, uma hidratação rápida, uma nebulização ou alguma coisa assim que gira mais rápido. Então, teremos um volume de atendimento muito grande. Acredito que conseguiremos adequar, mesmo que a Santa Casa feche. Eu só quero assinalar que nós atendemos pediatria nas UPAs. Nós não temos especialistas em pediatria, mas temos médicos formados com, digamos clínico assim... geral, atendendo a criança. Seria isso? Ele é um médico, tá? A gente procura colocar para atender criança aquela pessoa que tem perfil que gosta de atender criança. Às vezes não teve a oportunidade de fazer uma residência médica em pediatria, que é o ideal, que é o que nós teremos no CMI. Mas é aquela pessoa que fez uma pós-graduação, fez uma especialização, ficou um pouco mais de tempo, está concluindo a sua residência, mas não terminou. Então, existem profissionais ali com perfil voltado para atendimento pediátrico. E esse volume não é tão pequeno, não, né? Eu estava comentando com o doutor Milton esses dias, e ele falou, doutora, realmente vocês estão atendendo até bastante nas policlínicas. Eu falei, pois é, doutora, eu falei para o senhor que eu não tinha abandonado as crianças, né? Nós estamos atendendo sim, mas na inauguração do CMI vai ficar muito melhor. O projeto é bonito, é amplo, vai ser humanizado, eu estou bastante animada com esse projeto. Você falou em Santa Casa, a gente está na iminência dela ser fechada, né? Em razão do Estado deixar os atendimentos de lá, transferir para um novo hospital. Se ela parar de atender hoje, mesmo com alguns atendimentos sendo transferidos para o novo hospital central, isso pode prejudicar a rede municipal? Olha, é difícil estimar isso, na verdade, porque a Santa Casa hoje é um hospital do Estado, administrado pelo Estado. Apenas o pronto atendimento que atende a população de Cuiabá, mas a maioria dos outros pacientes são pacientes oncológicos, cirúrgicos, cirurgia pediátrica, que vem muito do interior do Estado.
Então, é difícil mensurar, mas sem dúvida alguma vai fazer falta. Você defende que a prefeitura assuma a Santa Casa ao invés de ela fechar totalmente? Eu não vejo ali condições de manter um hospital aberto. O prédio é um prédio antigo, é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, né? Um prédio que faz parte da história de Cuiabá, mas já tivemos fiscalizações da vigilância sanitária ali que desaconselharam o funcionamento do hospital ali em diversos momentos. Então, vive-se gastando dinheiro, e grande, até onde a gente sabe, para reformar, para ajustar aqui e ali. Eu penso que nós, com o que a gente gastaria, e que o Estado hoje gasta, para manter a Santa Casa em condições de funcionamento, a gente, em 6 meses, 8 meses, constrói um outro hospital ali nas mediações do HMC, que tem espaço de sobra. Então, se tivesse que fazer alguma coisa, a minha opção seria construir um hospital novo. Então você defende, e hoje daria para fazer isso? É uma defesa sua para construir um hospital novo? Conseguimos, opa, emenda parlamentar que não falta. E já há esse projeto? Dinheiro a gente não tem. Já há esse projeto da secretaria? Não, esse projeto está na minha cabeça, né? Mas elaborar um projeto para construir um hospital é a coisa mais fácil do mundo. A gente sabe o que a gente precisa, né? Um hospital de 150, 180 leitos nos atende muito bem. E você já chegou a conversar com o prefeito sobre isso? Já, mas tem essa questão do Estado passar para a prefeitura e em que condições seria, existe um endividamento grande aí no meio dessa história. Eu acho que talvez nem o Abílio tenha conseguido decidir realmente o que é mais adequado fazer. Não o que ele gostaria, né? Eu acho que, como todo cuiabano, quem não gostaria de ver a Santa Casa funcionando e se mantendo como ela foi criada, com o destino que ela tinha, né? Faz parte da história de Cuiabá. Mas, do ponto de vista prático, eu acho que isso não está claro ainda não. Não dá para bater o martelo. Secretária, a senhora citou em relação às emendas, né? Como está esse diálogo também com os parlamentares? A senhora percebeu aí essa aproximação no sentido de auxiliar? Como que a senhora percebe essa cena? Olha, eu vejo com bons olhos. Eu vejo parlamentares que não são da base do prefeito colaborando com a gestão das mais variadas formas, seja com verbas para investimentos, tipo reforma, ampliação de unidades de saúde. Quais parlamentares hoje estão mais assim do lado da saúde de Cuiabá? Olha, eu vejo o deputado Lúcio tem uma emenda parlamentar para a reforma da Policlínica do Pedra 90, por exemplo, né? Então, esse dinheiro está depositado. O que nos falta agora é ter a adesão ou ter uma empresa que faz essa reforma para que a gente possa aplicar a verba com esse destino. O deputado Avalone, enquanto deputado, e a sua esposa, enquanto vereadora, são árduos defensores da causa mental. Então, eles também têm verbas destinadas à reforma dos CAPs, né, que tem Nós tivemos até uma audiência pública recentemente. Isso, foi. Então, assim, todo mundo quer ajudar. Eu acho que todo mundo, independente do partido que seja, quer ver Cuiabá caminhando bem na saúde. E, secretária, sobre a saúde mental, quais são as perspectivas para avançar? Porque a saúde mental é um desafio, a gente percebe pelas pesquisas que hoje se mostram pelo mundo mesmo que a saúde mental, né, do ser humano ela está fragilizada, a gente vê números, e o atendimento, a rede de atendimento, muitas vezes não corresponde à demanda que se existe. Além, claro, de toda a questão de tabu, ainda a gente esbarra muito na questão social, porque a saúde e o social caminham junto, também na questão da saúde mental. Como que Cuiabá está encarando isso? Nós tivemos uma audiência pública. Qual foi o resultado dessa audiência? Então, nós temos esses CAPs para serem finalizados, né? Não que nós deixemos de fazer atendimento, eles continuam funcionando em unidades alugadas, mas com uma capacidade de atendimento um pouquinho menor. Devemos inaugurar um SER novo ali no centro da cidade, que atende não só pessoas com deficiência mental, mas também com deficiências físicas das mais diversas formas. E temos o nosso grande projeto, né, será a Casa do Autista, né, que vai funcionar ali, a primeira Casa do Autista, na Unic, na Barão de Melgaço, né? Sim. É um prédio grande, térreo, ali na frente, que vai atender a nossa necessidade. Os outros CAPs, a gente deve aumentar um pouco a capacidade deles de atendimento depois que terminarmos essas reformas, que eu acredito que devem finalizar final desse ano, no Amsterdã, no começo de 2026. Então, acho que vamos ficar mais ou menos bem.
Nós temos as residências terapêuticas, essas sim precisam de uma atenção especial, mas a maioria dos pacientes que estão nessas residências não são de Cuiabá, são do interior. Salvo engano, são 58 pessoas ao todo, sendo que parece 18 a 19, não sei se foi um a óbito, que são de Cuiabá, o restante todo do interior do estado. Então, essas parcerias têm que continuar acontecendo, sim. Então, nós temos a intenção de construir uma residência terapêutica lá no CPA, onde é a residência terapêutica Curió, tem um terreno grande no fundo, dá para a gente construir atrás pelo menos 20 pessoas atendidas ali, e sem deixar de atender a parte da frente, porque o terreno atrás é muito grande. Então, assim, planejamento, a gente tem várias coisas a serem feitas. Importantes, né? Serão, e necessários. Necessários. A gente aluga muito imóvel ainda para fazer esses atendimentos. A gente quer ver se nessa gestão a gente deixa de pagar tanto aluguel e vai investir nos nossos estabelecimentos próprios. Faltam profissionais ainda na saúde? Faltam, especialmente especialistas. Até na rede privada, se você for olhar, algumas especialidades você tem dificuldade de encontrar. Psiquiatra, por exemplo, é muito difícil. Neuropediatra, endocrinologista, reumatologista. Tem algumas áreas que são assim realmente críticas. O que a gente está buscando e estamos encontrando eco é parceria com o hospital universitário. A gente sabe, né, e o cenário, né, de saúde de Cuiabá, ele vai se modificar até final do ano e início de 2026, porque o Júlio Miller vai inaugurar e vai se abrir um leque muito grande de atendimento de especialidades. Sem dúvida alguma, a atual gestão do Júlio Miller está mudando o perfil do hospital, eles estão com a intenção de fazer essa mudança. Já conversamos algumas vezes com o Dr. Reinaldo Mota, que é o atual superintendente da EBSER. Estamos em conversa também com o Dr. Pedro Crotti, que é o responsável pela parte acadêmica da medicina. Então, a ideia é que a gente ajude a saúde sendo um local de formação profissional também, em parceria com a universidade, de forma que a gente consiga, no médio, no longo prazo, formar esses profissionais que nós temos carência na rede, fazendo residências médicas. Secretária, em município de Várzea Grande, uma dificuldade, um desafio era quanto ao valor pago. Então, por exemplo, tinha um médico de determinada especialidade e quando ele estava na rede particular, privada, o valor era muito maior de ganho do que na rede, né, pública. Em Cuiabá também enfrenta essa mesma dificuldade. O médico, ele tem, lógico, o consultório dele é muito mais, né, rentável, rentabilidade do que no... Isso é lei de mercado. E como, né? Que a gente resolve isso? Muita procura, né? E pouca demanda. É difícil você equilibrar isso. Nós temos alguns profissionais que atendem, e a gente vai tentar otimizar esse atendimento especializado através da telemedicina. Existem algumas empresas que fazem isso. Se nós não conseguirmos fazer o atendimento presencial, a gente vai fazer por telemedicina, dando suporte, como já aconteceu no Estado em outros momentos, né, para o profissional da ponta. Quer dizer, que o médico da saúde da família, que está lá na ponta atendendo, e que precisa de um parecer, de uma avaliação de um especialista, ele vai ter essa avaliação, médico conversando com o médico, por telemedicina e atendendo esse paciente. E quando é que vai chegar a essa decisão? Decisão? Da telemedicina? Ou não? Então, esbarramos de novo na questão da informática, né? Da tecnologia instalada em todas as pontas. É uma coisa que a gente pretende fazer, mas por enquanto não temos prazo, não. É um investimento grande. Como eu falei, a empresa que ganhou a licitação no final do ano passado e que, infelizmente ou felizmente, foi paga, ela vai ter que produzir isso, vai ter que fazer isso acontecer na saúde. O que a gente tem feito é reunir, né, dioturnamente com o pessoal da TI, da fábrica, como eles chamam, né, que produz aquilo que a gente precisa. Então, eu falo, eu preciso que isso funcione dessa forma. Aí eu tenho que colocar pontos de internet em toda a rede para que possa dar esse suporte. Eu tenho que ter um local ou contratar o serviço para dar esse suporte em algum momento, tem que ter o horário para aquilo acontecer. Então,
quando a gente fala em telemedicina, parece assim, você vai chamar um médico e ele vai atender na mesma hora. Infelizmente não é assim. Isso é uma coisa que é agendada, que isso é programado. E aí o médico que está na ponta tem esse suporte num momento que talvez não seja o momento real da consulta, mas ele vai ter acesso ao especialista num outro momento para discutir o caso daquele paciente. Para minimizar essa ausência desse especialista Isso. no primeiro momento. O que a gente não conseguir ter de especialista na rede nossa, presencial, a gente vai ter que fazer uso de telemedicina. Agora, no passado, a gente via pacientes do corredor, pacientes que não tinham leitos no pronto-socorro, em algumas unidades de saúde. Esse problema foi resolvido ou ainda continua? Nós ainda temos uma dificuldade grande de fazer giro de leitos hospitalares. Nós temos uma demanda muito grande que fica reprimida nas UPAs, aguardando aquele leito hospitalar ser liberado, aí demora por uma série de motivos. Às vezes o paciente não é daqui, às vezes realmente ele vai ter uma doença crônica que demanda um tratamento mais prolongado. Para resolver essa questão especificamente, a gente está procurando implementar ainda mais o programa Melhor em Casa, onde o médico vai no domicílio do paciente levar o medicamento, o tratamento que ele precisa, que pode ser feito fora do ambiente hospitalar. Então, a gente reduz um pouco essa hospitalização do paciente, ele termina o seu tratamento em casa. Com isso, a gente gira um pouquinho melhor o leito. Só que isso esbarra em problemas de logística. Por exemplo, quantidade de carro suficiente para fazer isso. Se imagina em Cuiabá, 600 pacientes para serem atendidos por uma equipe de 10, 12 médicos ao longo do dia, não é uma coisa de fácil logística. Então, é uma coisa que tem que ser pensada para você conseguir fazer esse esvaziamento do hospital. Pequena quantidade. Mas a gente sabe que esse é um caminho que não tem volta e que é um caminho bom, não só para a gente enquanto gestão, quanto para o paciente poder se tratar em casa. Esse é um dos caminhos da deshospitalização. Secretária, o prefeito, assim, ele sempre teve essa atenção à saúde de ir até as unidades, ele mesmo gravava, reclamava, questionava. Essas rondas continuam? Acredito. Isso não acaba incomodando um pouco, às vezes, o ritmo de trabalho? Como que a equipe de trabalho lida, muitas vezes, com essas chegadas repentinas? Como que a senhora pode... Olha, eu vejo que o Abílio mudou um pouco a postura dele quando ele faz essas abordagens, tá? Eu penso que ele tem sido um pouco mais cuidadoso em preservar até o paciente dentro do consultório e tudo mais. Mas ele continua fazendo isso, talvez com menos frequência do que ele já fez antes, né? Porque agora as atribuições são outras, então realmente eu acho que ele tem menos tempo do que tinha antes. Mas hoje o que eu vejo quando eu o acompanho é que ele é muito bem recebido. E os colegas médicos, a própria enfermagem, quando ele chega, todo mundo quer tirar foto, prefeito, Abílio. Eu acho que o pessoal hoje se acostumou com isso, com esse jeito dele de ser, e encara isso com naturalidade. E é ter uma oportunidade de falar diretamente com ele das coisas que são necessárias, que ainda têm que ser aprimoradas, que têm que ser melhoradas. Eu vejo como uma oportunidade boa de contato. Porque no início, essa preocupação dele com a urgência de que todos fossem atendidos, até saiu assim um conflito de informações sobre o que é a unidade básica de saúde, né? Quais são as responsabilidades das UPAs, das policlínicas. Isso também já está superado? Então, o que aconteceu lá no começo foi assim, nós iniciamos a gestão com uma epidemia de arbovirose. Como que está? A epidemia está mais controlada? Bem mais. Já estamos quase saindo do período de emergência epidemiológica. Qual o cenário que nós encontramos? Nós encontramos 126 médicos de férias, 130 enfermeiros de férias, em janeiro, para começar. As unidades básicas de saúde com um volume de atendimento baixíssimo, coisa assim de 5, 6 pacientes por dia, numa unidade básica de saúde. Encontrávamos a UPA lotada de pessoas, na maioria, 90% a 95% de classificação verde, ou seja, pessoas que não tinham quadro de urgência, emergência e que poderiam ser atendidas na unidade básica de saúde. O que nós propusemos? Informamos a população de que existia uma coisa chamada acolhimento de demanda espontânea, que é você se dirigir à unidade, falar com alguém, pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, que vai te ouvir,
ver o que você está precisando e tentar resolver o seu problema. Se for um atendimento de urgência, vai lhe direcionar para a UPA. Se for um atendimento de média intensidade, pode ser atendido naquele momento ou ser agendado para aquela tarde ou para o dia seguinte. Enfim, você acolhe aquele paciente e fala para ele o que ele realmente precisa. Houve uma confusão danada, né? Falaram que a gente queria transformar as unidades básicas em UPAs, e não era nada disso. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram se acomodando, isso foi esclarecido, e hoje as pessoas sabem que podem procurar a unidade básica de saúde pela demanda espontânea, que as pessoas serão acolhidas, vai ser visto que elas precisam e agendado da melhor forma, da forma mais serena possível. Se não for naquela unidade, na unidade de saúde, aonde é a residência, que é o local ideal para a pessoa ter o seu vínculo de atendimento, né? E na UPA, a gente destina os casos de urgência e emergência, mas a gente ainda encontra hoje muita gente procurando a UPA, principalmente na segunda-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, atrás de atestado médico, com coisas que não são urgência de jeito nenhum. Então, uma outra estratégia que nós adotamos, não sei se você perguntar, é colocar um médico triagista. Eu ia perguntar assim, como é que a pessoa, qual unidade eu procuro? E como é que eu sei a hora que eu tenho que ir na UPA, como é a hora que eu sei a hora que eu tenho que ir na UBS? Então, eu não tenho como falar como é que você está sentindo muito mal, de forma muito intensa, vai para a UPA. Agora, é só uma dor de cabeça leve, um mal-estar, né, uma diarreia leve, um sintoma leve, vai na unidade básica de saúde. Ou seja, sintomas mais leves, Isso. numa unidade básica de saúde. Isso. E casos mais urgentes, emergentes, não sei, aí vai para a UPA. E se você estiver enganado, você chegar na unidade básica de saúde e alguém te atender e falar, não, o que o senhor tem é realmente grave, tem que ser visto na urgência, o senhor vai ser encaminhado. De lá já é encaminhado. Exatamente. O HMC em que situação? Lá é porta aberta para trauma. Machucou, vai para lá. Acidente. Tá? Isso, acidente. E casos cirúrgicos são drenados pela regulação, principalmente para lá. Tem vaga no HMC hoje? Hoje eu ainda não vi. Não deve ter, porque, assim, quando tem, a gente já ocupa. Na UPA tem sempre gente precisando internar, sempre. Não existe situação de não ter necessidade de internação numa UPA. O que vaga no HMC ou no pronto-socorro é a questão de passar pela regulação e já é preenchida essa vaga. E o desafio de entender o que é mais urgente para proteger a vida. Exatamente. Mas está em risco. Muitas escolhas difíceis a serem feitas. Não é fácil. Nós entrevistamos o prefeito tempos atrás, ele estava dizendo de algo que você citou aí, que estavam tentando se descobrir por que chegava no fim de semana o número de atendimentos nas unidades de saúde diminuía. E eles voltavam com a segunda-feira. Vocês já conseguiram achar o que acontece? As pessoas estão se divertindo no final de semana, né? Aí na segunda-feira, volta ao normal, aí eu vou procurar o médico para saber se tem alguma coisa, e principalmente em busca de atestado. Na verdade, se você for pegar a estatística da segunda-feira, da quinta e da sexta-feira, a maioria dos atendimentos é em busca de atestado médico. E, doutora, a senhora, né, que a senhora está citando, né, pela segunda vez essa questão do atestado médico, a senhora teve um olhar mais apurado para esses atestados, no sentido de esses atestados realmente eram, eles demonstravam a situação daquele paciente, ou a senhora pegou alguma situação que determinados atestados eram emitidos sem que o paciente tivesse a razão de ter? Por exemplo, eu estou bem, eu vou lá, falando que eu estou com uma dor, eu quero um atestado médico mais para entregar no meu trabalho. Se você não tem um motivo para afastamento do trabalho, o médico vai te fornecer uma declaração de que você esteve em consulta médica. Só. Estando Agora, lá. o afastamento do trabalho depende da patologia Então, que você tem. estar lá já me cabe um atestado Se você médico. foi na unidade, você vai receber a declaração de que você esteve lá. Sim, então não necessariamente Cabe ao você investigador decidir como ele vai fazer o uso desse documento. E a senhora percebeu um número diferente em dias, um aumento em Assim, determinados o que dias. motiva as pessoas a irem nas UPAs, principalmente nas segundas-feiras, nas quintas e nas sextas, um grande número é em busca de atestado médico. Se eles são verdadeiros, idôneos ou não, aí eu não tenho como avaliar. Mas o médico que atende, ele vai saber se o paciente realmente precisa de afastamento do trabalho ou não. E é isso que ele vai declarar no documento que ele fornece.
Bom, a gente falou sobre a falta de profissionais na saúde, que ainda existe, sobre a falta de medicamentos, que na verdade não existe a falta de medicamentos, existe Alguns itens, sim. esse sistema aqui, mas os mais básicos não, né? O que falta é um sistema falar com o outro para que lá na unidade esse medicamento não falte. Eu não sei se te perguntei isso, mas vou fazer de novo a pergunta. Como resolver a situação sem precisar esperar esse sistema de tecnologia ficar pronto? Qual a saída do momento para isso? Então, é o que nós estamos fazendo. Mesmo sem ter essa tecnologia, a gente tem conseguido cada vez menos falhar. Então, mesmo baseado naquilo que a gente tem da nossa série histórica de aquisição de medicamentos, a gente tem tentado adquirir o mais próximo possível daquilo que a gente entende ser verdadeiro. Óbvio que passa por você ter uma ata de adesão, ter um fornecedor que concorde te entregar sem precisar receber muita coisa para trás, porque se a gente for pagar tudo que a gente deve, eu não vou ter dinheiro para tocar a saúde. Né? Então, tem que haver esse equilíbrio de contas. Mas devagarzinho está chegando lá. Então, nos próximos dias, essa mudança que aconteceu agora da gestão para a empresa cuiabana vai dar muito mais agilidade. Por exemplo, nesse final de semana, eu assinei mais de 40 contratos com empresas de fornecimento de medicamento que devem começar a entregar nessa semana agora. Diversos itens, né? É fragmentado. Cada empresa tem um determinado tipo de medicamento. Então, são várias empresas cujos contratos foram assinados dentro de um processo licitatório. Isso que é o mais demorado, né? Demora 30, 60 dias para você fazer uma licitação. E agora começam as entregas. Estou rezando para que as entregas aconteçam de verdade. Eu não escute ninguém falando, só vou entregar se você pagar alguma coisa de 2024. Isso aqui vai ser difícil. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, não. Pacientes vindos do interior ainda é um problema? Olha, eu não chamaria de problema. Assim, eu dizia que é uma necessidade. Né? A gente tem um estado muito grande. Eu sei o quanto é difícil manter médico no interior, não é fácil. Então, eu não tenho a ilusão de que Cuiabá vai parar de atender pacientes do interior, de forma alguma, isso vai continuar acontecendo. O que a gente precisa fazer é ter a real noção do que isso representa na saúde para se adequar a isso, né? E, de preferência, ser pago por esse atendimento feito pelos pacientes que vêm do interior. Mas eu não chamaria de problema, não. Eu diria que é uma necessidade que o Estado tem e que Cuiabá não pode se furtar de atender. Nós tivemos avanços na questão de procedimentos cardiológicos agora recentemente. Está começando a acontecer. Começa um avanço, já também traz a necessidade do interior para Cuiabá. Exatamente. O procedimento cardiológico invasivo. Invasivo não faz no interior. Né? Você falou então em receber isso. Cobrar de quem? Do município, da prefeitura que manda para cá? Isso é o PPI, né? É a participação intermunicipal que deve acontecer. A última vez que isso aconteceu foi em 2012. Então, está meio defasado. Né? Então, a gente tem que sentar, Estado, municípios, conselhos, alinhar isso direitinho, cada um trazer os seus números, o que eu posso oferecer, o que eu não posso, o que eu vou precisar demandar para a capital. Já está sendo feito isso? Não. E o que falta para começar? Falta o Estado tomar frente disso. Eu já conversei sobre isso com o conselheiro Guilherme Maluf, quando eu estive conversando com ele lá no TCE. Aliás, surgiu dele espontaneamente a preocupação com isso, porque ele é médico, ele enxerga que uma PPI que é de 2012 não pode estar adequada de jeito nenhum, né, para o município de Cuiabá. Então, ele me disse no primeiro atendimento que nós tivemos que ele iria olhar para isso daí. E na segunda vez que eu fui lá, a primeira coisa que ele me disse quando eu entrei na sala dele foi: doutora, vamos fazer essa PPI acontecer esse ano. Isso tem quanto tempo que você esteve lá? Deve ter 1 mês e meio por aí. Ele me disse que até junho ele faria isso. Vamos ver se ele vai conseguir. Isso resolveria, em parte, então, essa pendência? Eu acho que minimizaria, assim, os custos, né, vamos colocar assim, que a gente tem e que não estão plenamente cobertos. Se o Estado também conseguir absorver o alto custo, por exemplo, que vem do interior para cá, também talvez desafogue um pouco a nossa rede. Porque hoje a gente faz cirurgias
que talvez sejam feitos na rede do Estado, por exemplo, cirurgia neurológica, né? Tratamento de câncer. Então, isso tudo, se for drenado para o Estado, já alivia muito, assim, leitos que hoje estão ocupados no município, que vão ser direcionados para o Hospital Central. Eu acredito que vai ser esse o desenho que vai acontecer. Você tem noção hoje de cabeça quanto custa por mês a saúde em Cuiabá? É difícil estimar isso. Em cada momento é diferente, mas a gente tem uma despesa, vamos colocar, de 180, uns 200 milhões de reais por mês. E consegue dar conta desses 200 milhões ou sempre falta? Olha, por enquanto ainda está faltando, mas a gente está buscando parcerias, enxugamos bastante os nossos custos, sem quebrar com a qualidade do serviço ofertado. Eu acho que a gente vai conseguir um equilíbrio de contas razoável, de forma que a gente não dependa tanto assim do Estado para cobrir esse saldo negativo. Agora, os valores que o SUS paga não custeiam a saúde de forma alguma. A prefeitura sempre vai ter que arcar com uma grande parte dessa conta, né? Mas é assim, a saúde funciona. É tripartite, né? Estado, União, município, que tem que pagar essa conta. Nós tivemos aí a campanha de vacinação. Como foi essa avaliação da adesão da população? Olha, eu gostei. Eu não tenho números para dizer ainda, mas nas unidades que eu consegui passar no final do dia, o que me reportaram foi que a procura foi bastante grande. Vacina da gripe, né? Isso, influenza. Mas também foram atualizados os cartões de vacina de quem chegou com o seu cartão para tomar vacina. Então, não foi só vacina de gripe que foi feita, tá? Eu espero que a gente tenha ultrapassado o 12,31% de cobertura que a gente tinha na sexta-feira, né? Acho que até o final do dia de hoje a gente vai conseguir ter um valor mais aproximado, se a gente conseguiu melhorar um pouquinho. Mas a campanha vai até final de junho. Até lá eu pretendo vacinar bastante gente para que a gente não tenha muito sofrimento com influenza esse ano. Bom, falando de coisa boa, então, a gente acompanhou aí nesses últimos dias a captação e a doação de órgãos pelo HMC. Que bacana. Diz que é uma luta antiga do Estado e às vezes não se conseguia fazer. Pelo passado recente, eu não me lembro de ter sido feito isso pelo HMC. Estou certo ou estou errado? Tá certo, nunca foi feito. Nunca foi Fizemos feito. isso 2 vezes já esse ano. 2 vezes esse ano. Doutora, para esse resultado, ele também conta com o trabalho desenvolvido também nas demais gestões? Não. Para que o resultado tudo se configurou agora ou não? Não, realmente várias gestões contribuíram para que a gente alcançasse a questão do transplante. Eu não saberia dizer para você se as outras gestões tiveram esse cuidado, esse olhar. Eu sei que talvez até porque o Eduardo Andraus, que é o gestor do hospitalar, ele é nefrologista, e nefrologia faz transplante, enfim. E aí você acaba entrando numa rede, né, que é de transplante, onde você pode se inserir, e Cuiabá, infelizmente, é uma cidade que tem muito acidente de moto, né? E muitos acidentes, infelizmente, com êxito letal. Mas eu acho muito bonito as pessoas, num momento de sofrimento tão grande, se lembrar que existem outras pessoas que podem sobreviver, né, e se manter vivas com a doação dos órgãos daquela pessoa que está ali, já com a sua vida indo embora. Então, eu acho muito bonito isso. Espero que tenhamos a oportunidade de fazer muitas captações. O que tornou possível isso agora, então, esses transplantes, essa captação? Então, você ter uma equipe que faça a captação e se integrar à rede que vem buscar. Não tinha essa equipe? Foi formada agora? Não, ele já existiu, não sei há quantos anos atrás, acho que há 15 anos atrás, só para rim, para coração, para pulmão. Fiz entrevista com o Dr. Puquério sobre transplante de rim. Há muitos anos atrás, acho que lá 15 ou 20 anos atrás. Ou seja, dava para ter sido feito antes, então? Dava. Eu não saberia dizer para você por que motivo isso não continuou. Não saberia dizer para você, porque há 20 anos minha atuação na rede era outra. Mas agora tem tudo para continuar acontecendo de forma regular. Sabe quando você acha o caminho? Uhum. Entramos por esse caminho. E quantas captações de transplantes já foram feitas agora, recentemente? Duas. 2 captações? A última teve até de coração. Coração também. Até de coração. Coração foi captação? Vieram buscar o coração e levaram. E levaram aqui.
Então, já fazemos parte da rede Aham. e agora isso deve se tornar algo habitual aqui no estado ou no município. Olha, eu diria que vai ficar mais frequente do que já foi. Uhum. Habitual, espero que não, né? Pessoas morrendo assim, não é muito bom, mas espero que Então, tenhamos quando eu faço essa oportunidade. pergunta assim, é porque antes a gente tinha essa dificuldade. É. Inclusive para atender pacientes do próprio estado. É. Isso é um A gente serviço tinha essa regular, né? dificuldade, né? É. Não tínhamos esse serviço com regularidade. E quando a gente passa a entender que esse serviço pode ser feito de forma regular aqui, aquelas pessoas que estão na fila precisando por um transplante se sentem mais animadas. Nossa, com muito mais esperança, sem dúvida. E o custo disso fica para quem? O Estado, né? O Estado mesmo. A União. É um outro Estado também que vem para fazer o transporte. Ou seja, o HMC ele é utilizado para a captação e para o transplante, mas então não é um movimento só do município, é do Estado, Não, dos é do estados e Estado. municípios. Isso, é do Estado. Usam apenas a estrutura do HMC. Exatamente. Qual E o os gra- profissionais que estão lá, né? e os profissionais que estão lá também. Qual o grande desafio ainda, depois desse pouco tempo de gestão, que você ainda tem para que você olhe assim e fala, nossa, isso aqui ainda é uma coisa que eu não consegui atacar desde que sou secretário? Então, essas coisinhas que parecem pequenas, né? A compra do medicamento, a desocupação do leito hospitalar, a melhora do giro de leitos, a desocupação da UPA, parecem coisas pequenas, mas isso gera um sofrimento tão grande para a população. Isso ainda é um grande desafio para a gente, equalizar essa dinâmica de atendimento em atenção básica, em UPA, em hospital. Pra você ter uma ideia, assim, a gente está fazendo chamamento público ainda para médicos e enfermeiros do concurso de 2023. Hoje, eu estava falando com o responsável do Recursos Humanos, nós chamamos mais de 60 enfermeiros, não tivemos nem 20 As que pessoas vieram. não têm interesse? O concurso foi em 2023. Então, eu não posso abrir um processo seletivo para aquela profissional que eu tenho do concurso para chamar. Então, eu tenho que chamar todo mundo. Provavelmente, a pessoa que fez concurso em 2023 já está empregada em outro lugar, ou está fazendo outra coisa, ou aquilo que é ofertado para ela não cabe mais no horário dela. Então, são muitas variáveis que envolvem você assumir um novo emprego. Salário seria uma delas? Olha, não está dos melhores, mas, por exemplo, a RGA a gente já tem, né? O prefeito anunciou quase 6%. Exatamente. Então, eu acredito sinceramente que essa gestão vai trazer coisas boas para os servidores. As contas vão se equilibrar e eu vou ser a secretária que deu aumento real de salário para os servidores da saúde, se Deus quiser. E na questão dos médicos, é difícil arrumar médico para o município? Não, é a mesma questão. As pessoas elas vão se encaixando nos lugares para trabalhar. E, às vezes, aquela oferta de trabalho que você tem naquele momento não se encaixa naquilo que o profissional pode fazer naquela determinada situação. Então, às vezes, naquele momento não dá certo, mas num outro momento, numa outra proposta, você consegue. Por exemplo, eu estou oferecendo agora médico para a unidade básica de saúde. Mas isso é o quê? 40 horas, dedicação exclusiva praticamente. Às vezes o profissional está no seu consultório, ou tem um outro emprego, não pode assumir aquela vaga. Mas daqui a pouco aparece a vaga para especialista, 20 horas. Aí ele, de repente, já consegue atender aquela solicitação. Então, é tudo uma questão de momento. Mas vamos continuar brigando para colocar mais médico na rede. Tem uma pessoa Médico e enfermeiro. está assistindo a gente pela internet, está dizendo assim, de que forma você acredita que a tecnologia pode contribuir para melhorar os desafios enfrentados atualmente pela área da saúde em Cuiabá? Nossa, de diversas formas. Citei várias. Uma melhor administração de aquisição e distribuição de medicamentos, o prontuário único, a caderneta de vacinação eletrônica no prontuário do paciente, o agendamento de consultas, exames e procedimentos também via celular, via internet. Tudo isso fica muito mais ágil e muito mais fidedigno. Se você mantém o seu dado atualizado para você receber pelo seu celular, você é encontrado. Hoje, muitas vezes, você tem o paciente na fila, você liga, o paciente não responde. Às vezes demora uma semana para desistir daquela pessoa para chamar a próxima da fila. Então, essa limpeza na fila é uma das coisas que a gente precisa fazer. Secretária, hoje a gente não corre mais o risco de encontrar medicamentos vencidos ou próximos de vencer? Ou mal armazenados de maneira... Olha, armazenamento irregular, não temos tido mais esse problema, não.
Vencidos, nós fizemos um levantamento e vamos fazer de novo uma nova, me fugiu a palavra. Checagem, Não, auditoria, verificação. daqui a pouco eu lembro. Enfim, fazer um levantamento do que tem de medicamentos no CDMIC para ver se tem alguma coisa próxima de vencer. Por que isso acontece às vezes? A primeira delas, a pessoa que fez a aquisição comprou mais do que precisava. Não calculou bem o número, tá? Muito acima da demanda verdadeira. Com a falta da tecnologia, é mais desafiador esse cálculo, né? Exatamente. Você estima uma coisa e, de repente, naquele momento precisava, mas depois não precisava acontece mais. como aconteceu o dengue e chikungunya, que mudou todo Isso, o planejamento exatamente. da compra de medicação. Outra coisa, às vezes você compra um medicamento e te entregam um lote de medicamentos com vencimento próximo, muito mais próximo do que deveria. A gente tem por norma não aceitar nenhum medicamento com menos de um ano de validade, de jeito nenhum, tá? Mas às vezes você precisa muito do medicamento, você não tem aquele medicamento e você precisa adquirir uma validade melhor. Aí você usa um pouco, fica um pouco. Aí você pode perder aquele medicamento. Quando isso acontece, você tenta distribuir. Fala com outros hospitais, outras unidades, tenta fazer a distribuição para ver se não acontece aquela perda do medicamento. Então, os fatores que envolvem essa perda de medicamento por prazo de validade, ele é mais complexo do que pode parecer no primeiro momento. Depende de uma série de fatores que levam você a ter, às vezes, um medicamento vencendo na sua unidade de saúde. A gente pode dizer, então, que seria uma coisa normal? Não, de forma alguma. Quando você sabe que o medicamento está próximo de vencer, e próximo não é semana que vem, tá? Próximo é 6 meses. Você tem que fazer alguma coisa, né? Você vê o volume de medicamentos que você tem e tenta distribuir, fazer permuta, trocar por um mais novo, colocar em algum lugar que tem uma demanda maior, você tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Você tem que conhecer e saber o que fazer. Agora, na semana que vem, realmente fica difícil. Muito bem. Alguma coisa que a gente não falou aqui que você quer acrescentar? Eu queria aproveitar a oportunidade para dar os parabéns para as enfermeiras, hoje enfermeiros, que hoje é o dia deles. Hoje é dia da enfermagem. Hoje é dia da enfermagem, né? Nossos grandes parceiros na saúde, né? Sem eles, o que seria de nós? Então, são fundamentais em toda a rede, tanto na atenção básica, secundária, terciária, enfim. Sem enfermagem, a saúde não existe, né? Não é só o médico, não. Vamos puxando a sardinha para o nosso lado. Então, eu queria dar os parabéns para os enfermeiros que estão nos vendo, nos ouvindo, e que vão nos ouvir depois, sabendo que eu lembrei deles hoje, que eu sou parceira deles de verdade. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Cuiabá já paga o piso federal para eles? O piso da enfermagem? Complementa. Complementamos o piso da enfermagem em todos os níveis. Hoje, então, a rede municipal está em dia com o pessoal da enfermagem. Está em dia. Precisa fazer o aumento que eles querem, né? Mas a gente vai chegar lá, uma coisa de cada vez. Por último, eu queria pedir às pessoas que procurassem as unidades de saúde para receber a vacina de influenza, né? Até o final de junho, pretendemos vacinar 95% da população do público-alvo. Queremos chegar lá, porque a gente sabe que a vacina é eficaz, reduz até 85% a chance de adoecimento grave, especialmente nos grupos de risco. Então, é muito importante que as pessoas se vacinem. Esse é o apelo que eu gostaria de fazer a todo mundo. E os jovens vão se vacinar contra a dengue, né? Porque não vão na unidade de vacinação de jeito nenhum. 10 a 14 anos temos vacina de dengue nas unidades também. Tem alguma campanha prevista de vacinação? Quando a gente fala em dengue, quando a gente fala em outras doenças, que as pessoas não têm procurado os postos ou não? A gente faz campanhas anuais, especialmente nessa época de influenza, porque é sazonal. A gente sabe que no inverno o número de casos aumenta muito. Dengue, a gente teve a campanha durante o período da arbovirose. O ideal é que você tome até antes, por isso que eu falo, não deixem de ir, a vacina continua lá, quem não tomou deve tomar. Eu espero que a gente nunca mais tenha essa epidemia de arbovirose que tivemos esse ano. Doutora, né? A epidemia de arbovirose, a vacina tem que tomar anualmente ou uma vez tomada? Da dengue? Basta uma vez só. Uma vez só na vida? Isso. Olha Até só. o momento está assim, né? Nossa. É igual a febre amarela. Antes era uma vez só, depois passou uma cada 10 meses, depois voltou de novo com 4 anos, e assim vai. E aí, agora eu li também recentemente que é uma vez só na vida, mas vamos ver. faz diferença. Né? O conhecimento vai avançando, às vezes muda o esquema vacinal. Bom, eu quero agradecer então a presença da secretária Lúcia Helena Barbosa, aqui do Conexão Poder, por esse papo, podemos dizer, descontraído, que é a finalidade do Conexão Poder, né? A gente mostrar a realidade do que a gente está vivendo, falar de um problema delicado que é a saúde, em que as pessoas
mais reclamam, vamos dizer assim, depois acho que do buraco de rua, é a saúde, né? O pessoal reclama e muito. É o que dói. É o que dói nas pessoas. E pedir a você que está assistindo a gente que procure ir a um posto de saúde quando você precisa, não só para pegar atestado médico, porque isso é uma coisa a gente tem que dizer, é chata, né? A secretária vir aqui e a gente ouvir dizer que a segunda, quinta e sexta as pessoas vão. Não estou dizendo que você não precisa do posto. Não estou dizendo que você não precisa do atestado médico, mas enfim, aí depois você some do posto. Tinha um caso antigamente, até esqueci de te perguntar, estava encerrando, mas me lembrei. Inclusive, tem muita gente que vai lá, o médico pede exame e depois a pessoa não vai buscar o resultado. Não vai. Aí, tem muito caso ainda. Sim, infelizmente tem. A pessoa sente uma dor, vai lá, manda fazer o exame, a dor passa e nunca mais volta. É a dor. Mas não é só no posto, não. Na rede privada também é assim. Rede privada também é. Então, isso é mal do paciente brasileiro. Mal do paciente brasileiro. Muito obrigado, doutora Lucilena, pela atenção e uma ótima tarde, um ótimo dia. Eu que agradeço a oportunidade. Espero voltar aqui mais vezes com excelentes notícias para passar para vocês. Obrigado. Muito obrigada.